Elas são cada vez mais decisivas no desempenho do seu computador. Só que na hora de escolher, você precisa ficar atento a alguns detalhes importantes. Veja como funcionam as placas de vídeo. Como antigamente os gráficos eram bem mais simples, as placas de vídeo nem eram um item assim tão especial. Mas há alguns anos o desempenho gráfico dos computadores se tornou diferencial. Hoje, para os jogos em 3D, sites de internet mais complexos e softwares mais pesados que necessitam de milhões de cores, as placas de vídeo são essenciais. Sim, hoje existem basicamente dois tipos de consumidores, o consumidor corporativo e o consumidor doméstico. O corporativo, ele usa algumas funções básicas do computador. Já o doméstico, ele é um usuário multimídia. Ele assiste vídeos na internet, ele tira fotos digitais, edita suas fotos, publica para os amigos verem, edita seus vídeos para os amigos verem no YouTube. E também muitos jogam jogos. Muitas pessoas gostam de jogar jogos no computador. Alguns computadores têm capacidade gráfica on-board, ou seja, não precisam de uma placa de vídeo independente. Mas esse tipo de placa é mais restrita e é mais indicada para páginas leves de internet e trabalhos mais comuns, como edição de textos, por exemplo. Já as placas dedicadas suportam muito mais e evoluíram bastante desde o seu surgimento em 1981. No início, a placa de vídeo era chamada de adaptador de visor monocromático e só conseguia exibir textos em verde ou branco na tela. Hoje, o padrão mínimo das placas de vídeo são as VGA, que exibem até 256 cores. Já as mais modernas, com matriz quântica gráfica estendida, podem exibir milhões de cores. Veja como funciona. As imagens no seu monitor são formadas por pixels, que são pequenos pontos de luz. Para montar uma imagem, o computador muda a cor de cada pixel. É aí que entra a placa de vídeo. Com um processador próprio e independente, ela traduz os dados binários em forma de imagem, que é transferida até o monitor por meio de um cabo. Essa função exige muito processamento, e o computador sozinho não daria conta, ou ficaria lento demais. Em resumo, dá até para dizer que a placa de vídeo é como um pequeno computador com sua própria memória RAM e processador. O processador da placa de vídeo, chamado de unidade de processamento gráfico, GPU, é semelhante a uma CPU, mas não faz exatamente a mesma coisa. Hoje, as aplicações mais usadas no mundo para navegar na internet, o Internet Explorer, o Google Chrome e o Firefox, hoje usam a GPU como segundo processador para melhorar a qualidade de navegação e apresentar conteúdo rico na internet como a gente jamais viu. Além da conexão com a placa-mãe e com o monitor, a maioria das placas de vídeo traz também conexões de saída para TV ou S-Vídeo, Firewire ou USB e, nas mais novas, até saída em alta definição HDMI. Mas qual seria a placa de vídeo indicada para cada tipo de usuário? Para o consumidor doméstico, o que a gente recomenda, se ele é um usuário que ele usa as funções básicas do Windows, navegação na internet e eventualmente algum recurso multimídia, como editar fotos, ele pode se dar muito bem com uma placa que ele vai gastar até uns R$150. Se ele é um usuário que ele já gosta de jogos de ação, de simulação, que são jogos mais pesados, e ele gosta de usar esses jogos com muita resolução, efeitos especiais, aí já é bom ele gastar entre 350 e uns R$700. Agora, se ele é realmente um entusiasta, que ele quer o máximo de resolução, o máximo de efeitos especiais, aí ele vai gastar em torno de uns R$1.200 a R$1.500 numa boa placa de vídeo. É possível colocar ou atualizar a placa de vídeo em praticamente qualquer computador desktop, mesmo que ele já tenha uma placa on-board. Só que nesse caso, é claro, você vai usar a capacidade de processamento da placa nova. A que já estava no computador fica desabilitada. A instalação de uma placa de vídeo é bastante fácil e não requer grandes habilidades. Primeiro, você a encaixa na placa-mãe, conecta o cabo ao monitor. Depois, é só instalar o drive e pronto. Mas nos casos dos notebooks, é bom ter um cuidado especial. Quando você vai escolher um notebook para você, e você é um usuário multimídia, você gosta de eventualmente jogar um jogo, tá? Você vai escolher um notebook que tenha uma GPU, um processador gráfico lá dentro.
Um detalhe importante, muita gente associa a performance da placa com a quantidade de memória que ela possui, mas não é exatamente assim não. Na placa de vídeo, o componente mais importante é a GPU, é o modelo do processador gráfico. Então você sempre tem que olhar primeiro qual que é o modelo de processador gráfico e quão avançado e quão poderoso é aquele processador gráfico. Em segundo lugar, você olha a quantidade de memória. No olhardigital.com.br você encontra matérias específicas sobre placas de vídeo e até sobre as mais modernas, exclusivas para conteúdo 3D. Acesse e confira.